E com certeza ela é serva do Senhor, é crente, batizada, tem muita fé em Deus. Estive com ela na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à tarde ela teve que ser internada. Mas eu orei com ela, cantei um hino com ela, mesmo ela debilitada lá. Deus é bom. Obrigado, irmãos. E agradeço também pelo privilégio, pastor, de participar da ceia com essa igreja. É uma honra para mim e sempre à disposição dos irmãos. Conheço muito bem alguns de vocês. O pastor José Carlos tem sido um amigo nesses últimos anos. Estava aqui do lado de vocês no Horto durante alguns anos. A gente esteve fazendo algumas programações juntos. É uma alegria, sinto-me quase em casa. Muito feliz de estar aqui, uma alegria mesmo. Como sempre, quando a gente vai numa igreja que não é a nossa, né, não é do nosso pastoreio, a gente ora com mais afinco ainda pela responsabilidade da mensagem, até porque vocês têm um pastor aqui renomado, um professor, e claro que tem que ser tratado tudo com muito respeito. E quando eu estava orando, assim como eu tenho orado para estar em outras igrejas, nesse último ano eu tenho pregado em quase todas as igrejas aqui do litoral, ainda esperando o ministério do Senhor, desde que saí do Horto, tenho sido chamado para pregar em várias igrejas, e as últimas mensagens que eu tenho pregado, tenho compartilhado com... Sons. Será que eu desliguei? Às vezes a gente aperta aqui. Fui eu. A culpa não é do microfone, a culpa é que está entre o microfone e a mesa aqui, né? Tá ótimo, pastor, obrigado. Eu tenho compartilhado com a minha esposa, porque naturalmente nós como pastores gostamos de levar mensagens alegres, mensagens que nós possamos jubilar, e a palavra do Senhor, ela nos causa esse tipo de júbilo. Mas nas últimas mensagens que eu tenho levado, Deus tem me dado algumas mensagens duras para falar com a igreja, e isso tem um lado bom, né, de exortação, de palavra, mas a gente fica com o coração assim, eu não quero ser pesado para os irmãos, eu não quero que os irmãos achem que eu estou chamando a atenção porque eu não sou o pastor da igreja. Então tem todo esse cuidado, mas amados, eu quase não dormi com essa frase no coração, então eu não tive como não trazer e não falar com os irmãos. E o tema da mensagem que eu vou trazer para vocês hoje é um prato de lentilhas. E claro que quando falo do prato de lentilhas, os irmãos sabem que eu vou falar aqui de Esaú e de Jacó. Mas eu quero trazer a questão, não tanto da história deles, porque os irmãos já conhecem, não vou ficar aqui repetindo tudo, vou só citar algumas coisas, mas eu quero trazer a reflexão para os nossos corações, que assim como Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas, por um ensopado, que a Bíblia fala um ensopado, a tradução original é um ensopado gostoso de lentilhas vermelhas, né? Eu nem sei o que é isso, né? A gente come umas lentilhas verdes aqui, eu nunca comi lentilhas vermelhas, deve ser uma delícia, né? E ele trocou um prato de lentilhas pela primogenitura que ele tinha, o direito da primogenitura. E a reflexão que eu quero trazer com vocês, e a gente vai chegar até o final refletindo isso, é que muitas vezes nós crentes temos trocado a nossa vida com Deus por um prato de lentilhas. Nós temos trocado, e aí eu falo de um modo geral, as igrejas, o crente do dia de hoje, secular, dos nossos dias, temos trocado a nossa vida com Deus por questões seculares, por coisas que desagradam a Deus. Isso é uma negociação que nós fazemos, e eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre isso. A gente sabe, meus queridos, que o nosso mundo ele está se esvaindo, ele está se dissolvendo aos poucos. O pecado, o afastamento de Deus está se proliferando, a gente está cada vez mais gostando de coisas seculares, nos ocupando com as coisas seculares, com as coisas que esse mundo nos oferece e, como consequência, nos afastando mais de Deus. E isso é uma estratégia do diabo. Porque se ele aparecer na nossa frente como um animal chifrudo, bufando, falando que ele quer nos levar para o inferno, é claro que ninguém vai querer ir. Então ele usa estratégias que vão no nosso dia a dia tomando o nosso coração e naturalmente nos afastando de Deus. E isso não é para aquele que não tem Deus, porque esse que não tem Deus está lá fora, ele já está distante de Deus. Mas ele tem usado essa estratégia para nós, irmãos. O nosso tempo, os nossos afazeres, a nossa própria vida com Deus está sendo trocado por um prato de lentilhas.
negociado isso, nós temos trocado a bênção de estar na casa do Senhor, a bênção de ler a palavra, de orar, de falar com Deus, a bênção de participar de um momento lindo como esse da ceia, por um prato de lentilhas. E eu quero trazer a reflexão nisso. Não esquecer, já alertando a igreja, os nossos corações, que Jesus está voltando e as profecias estão se cumprindo. A gente está vendo cada vez mais lá no Oriente, tudo se afunilando para que Israel seja tomada, seja cercada, como diz a palavra que vai acontecer. E não nos enganemos com a falsa teoria da prosperidade, da libertação, que vai falando que tudo vai dar muito bem, que tudo tem que estar muito bem. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que tudo vai piorar e que nós vamos chegar num ponto onde somente a salvação em Cristo vai ser o caminho. As coisas estão piorando. Você vê claramente a desconfiguração da família, por exemplo. Né? E você não pode ir contra isso. Se você falar isso publicamente, hoje já tem sequências penais. Você não pode mais se posicionar na escola, por exemplo, do meu filho menor, do Miguel, teve comemoração do Dia dos Pais, mas do meu filho maior já não teve. Não teve nenhuma comemoração. E a desculpa é porque algumas crianças não têm pai. Ora, mas eu fui criado sem meu pai também. Mas eu ficaria muito feliz de ter uma comemoração na escola e chamasse minha mãe no lugar do meu pai, porque ela foi o meu pai. Assim como podia ter sido meu avô, meu vizinho, qualquer referência de pai que eu tive. E aí a grande maioria que tem pai acaba pagando por uma minoria que não tem. E a gente entende, e essas crianças têm que ser tratadas com todo amor, com todo carinho, mas isso é uma estratégia do diabo para desconfigurar, para falar que nada mais tem sentido, que qualquer tipo de união é válida, e não é. Prato de lentilhas. E como é que está a nossa vida com Deus? Porém, a vida do crente está cada vez mais se distanciando da palavra. Vou repetir, a vida do crente, daquele que deveria ser próximo de Deus, o discípulo de Jesus, o seguidor do Mestre, o conhecido na Bíblia como cristão, que significa pequenos cristos, homens que são igual a Cristo, está se desconfigurando. Antigamente você andava pela rua, às 9 horas da manhã, você via pessoas passando com Bíblia na mão, né, com roupas caracterizadas, está indo para a igreja, esse é crente, ó, esse daí dá bom testemunho, esse daí, você vai na casa dele, ele ora por você. Hoje você não vê mais essas coisas. Você não tem mais uma caracterização, você não tem mais uma conduta, você não tem mais um princípio básico. E algumas igrejas adotando práticas que você olha e fala, meu Deus, isso daí é louvor a Deus? Prato de lentilhas. Negociação o tempo todo. O que temos visto nas igrejas é cada vez mais os princípios valiosos da palavra sendo negociados. Então, para não perder uma família importante, porque o dízimo dela é alto, eu vou fazer o que elas estão me mandando, eu vou acabar com tal ministério, eu vou pintar as paredes de preto, eu vou deixar tal pessoa e ela não vai ser disciplinada pela igreja. Tudo em negociação. E qual é a verdadeira vontade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para a igreja Batista Ebenezer? Será que não temos negociado a vida com Deus que devemos ter e trocado por práticas do mundo? Eu vou ler o texto de Gênesis com vocês. Sabe lá comigo, por favor, Gênesis capítulo 25. Vamos ler do versículo 19 ao 34. Eu vou ler aqui, irmãos, bem rápido. Porque esse texto vocês já conhecem, mas a leitura da palavra é necessária, né? O pastor é um pastor batista e estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus, então a leitura bíblica é necessária no culto. Mais uma coisa que não temos visto tanto em algumas igrejas, né? A leitura bíblica já se perdeu e já é falado somente histórias e coisas engraçadas e a palavra de Deus é deixada de lado. Mas aqui nós vamos ler Gênesis 25, do 29 ao 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó,
venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou o direito à primogenitura, disse Esaú. Eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo ou negociando o seu direito de filho mais velho a Jacó, o seu direito de primogenitura. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim Esaú, presta atenção, amados, assim Esaú desprezou, e essa palavra a gente vai trabalhar um pouquinho também, desprezou o seu direito de filho mais velho. Fala conosco, Senhor, na tua palavra. Nos ensina um pouquinho mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não estou tratando aqui de religião. Eu não estou falando que agora você tem que adotar práticas evangélicas em detrimento de práticas católicas, de práticas espíritas, de práticas budistas. Eu não estou falando isso. Veja que se você for de um país para o outro, as práticas evangélicas elas vão ser diferentes. Porque existem questões culturais sendo colocadas no meio. Então nós temos aqui no nosso meio batista um culto mais formal, um culto de certa forma mais calmo, tranquilo. Mas se você for numa igreja batista na África, irmãos, talvez você não consiga nem passar da porta. Porque nós estranhamos. O louvor é diferente, o modo de trazer a palavra é diferente. Eu não estou falando disso. Música alta, música baixa, muito tempo de pregação, pouco, não é exatamente isso. A questão são os princípios elementares da palavra que estão sendo negociados. Veja, Esaú aqui no caso, ele poderia ter falado: meu irmão querido, eu estou com muita fome, e eu sei que você cozinha muito bem, e esse prato está cheiroso e maravilhoso. Porém, isso que você está me pedindo, eu não posso te dar. Porque esse é um direito que vem de Deus, é uma ordem de Deus, para que eu seja responsável pela família. Então você me peça qualquer outra coisa que eu te dou, mas isso não. Mas ele não faz isso. Você vê um total desprezo, como diz aqui na Bíblia. Um total escárnio. A palavra desprezo aqui é escárnio, é deixar de lado, não dar importância. É fingir que não viu. É achar que está tudo bem e não tem importância suficiente como se deveria ter. E quando a gente olha para a nossa vida, e eu quero que você faça um olhar, amado, dando uma volta 360 graus em tudo que você faz. Não só aqui no domingo, porque aqui no domingo tudo é maravilhoso. Você tem uma música maravilhosa, você tem uma pregação aqui do pastor José Carlos maravilhosa, você tem uma igreja que quando está frio está bem quentinho, e quando está calor você tem um ar-condicionado. Você tem irmãos maravilhosos, aqui é fácil. Agora, e como é que é lá fora? Será que nós não temos trocado a nossa vida com Deus por um prato de lentilha? E aí faça uma análise verdadeira, irmãos. Não minta para Deus, não engane Deus, porque você não vai conseguir. Esse é um conselho pastoral, que eu sei que o pastor de vocês faz também. A gente pode enganar ao nosso cônjuge, a gente engana o nosso filho, a gente pode enganar um professor na escola, a gente pode enganar um amigo, a gente pode enganar até o nosso pastor, a gente pode enganar até nós mesmos. Mas não seja tão soberbo de achar que você pode enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente. E essa é uma característica de Deus que nós chamamos de uma característica inegociável. Ele não compartilha a sua onisciência com ninguém. É um atributo incomunicável, como nós dizemos na teologia. Então, amados, você pode falar: está tudo bem, né? A minha vida nesses últimos anos como crente, eu nasci na igreja. Ah, não, eu já tenho 20 anos. Está tudo bem, Deus me ama. Mas não está. De coração espero que esteja. Mas a gente tem visto cada absurdo, irmãos. Desprezando. Negociando aquilo que é santo, aquilo que é importante. Colocando a vida com Deus com completo relaxo às vezes. O que tem? O tempo mudou. Qual é o problema? Eu vou continuar quadradão aí? Nós temos que ser mais modernos. Aquela igreja está cheia, está vendo lá? É por isso que a gente não enche. Mas
quando é que Jesus falou que as igrejas tinham que estar cheias? Jesus falou que ele edificaria a igreja e que ele seria a pedra angular da igreja. Ele não falou do tamanho da igreja. Aliás, uma característica importante da igreja apostólica é que ela era pequena, dividida em células. Era um pouquinho na casa de Pedro, outro pouquinho no cenáculo, outro pouquinho quando começou a perseguição, era nas casas, irmãos. E as casas daquela época não eram grandes, então os irmãos se dividiam. Que bênção se um dia a igreja Ebenezer, e Deus é maravilhoso, Ele pode fazer isso, tenha 200, 300, 500 membros, Deus é poderoso, Deus pode fazer isso. Agora, se a igreja não chegar nesse número, não quer dizer que Deus não está aqui, e não quer dizer que a igreja não está crescendo, porque crescimento não é só numérico. Amém. É crescimento em graça. Não adianta nada aqui ter 500 pessoas que não amem o irmão, que não se importe com a comunidade, que vive uma vida somente para ela mesma, porque a igreja foi chamado para fora. Palavra igreja, chamados para fora. Então veja, alguns conceitos que são colocados para nós colocamos como preciosos, como valiosos, aí começamos a questionar o pastor da igreja, é por causa do pastor que não cresce, não, é por causa de... Ora, mas a Bíblia diz, olha que interessante isso, uma vez eu estava num questionário do pastor, sendo questionado por uma tal igreja, e foi colocado, nós queremos crescer, e a responsabilidade do pastor de crescer, e aí me veio o texto na hora, e eu falei assim, mas a Bíblia diz que é Deus que vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Atos capítulo 2. Não é pastor. Aliás, quem gera ovelha é ovelha. Né? Olha que interessante. O pastor do rebanho, ele não gera ovelha. É claro que o pastor é importante. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes a responsabilidade é só aqui, ou só aí. Às vezes o pastor, ele é inconsequente. Ele é super autoritário. Ele não permite que os irmãos participem, não faz com que haja harmonia na igreja, então ele também é culpado. Veja, queridos, eu estou falando aqui que nós estamos trocando os princípios de Deus por um prato de lentilhas, por questões que não agradam a Deus. Agora eu quero fazer uma reflexão mais profunda e trazendo para as nossas vidas. Será que eu não tenho, a primeira coisa, trocado as questões de Deus em toda a minha vida, as minhas atividades, por um prato de lentilha também? Essa é a primeira reflexão. Eu vou fazer só duas reflexões hoje com vocês. A primeira, as minhas atividades. Como está a minha vida com Deus? Agora, não é a igreja, não é o irmão, não é o seu marido, não é o seu filho. Agora é você e eu. Como está, meu irmão, a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem se dedicado a Deus? Vou começar aqui. Como é que está a sua vida profissional com Deus, para aqueles que trabalham? Né? Como é que tem sido Deus lá no seu trabalho? Como é que tem sido Deus na sua vida financeira, para aqueles que não trabalham? Você tem vivido só pelo dinheiro? Se eu tenho dinheiro, louvado seja Deus. Se eu não tenho, poxa Deus, por quê? O que está acontecendo, Senhor? Ah, Senhor, todo mundo tem, eu não tenho? Como é que está o seu crescimento na sua vida particular também? Veja, queridos, a nossa vida por completo tem que estar nas mãos de Deus. Uma vez, eu e esse microfone não estamos nos dando muito. Eu virei aqui agora. É que eu me mexo muito, né, falando. Minha esposa uma vez falou, nossa, você parece que fica correndo uma maratona, né, em volta do púlpito. Veja, amados, quando a gente fala da vida profissional, uma vez, eu sou pastor, já fez 10 anos já, e eu comecei, antes de fazer teologia, eu fiz administração de empresa, sou formado em administração, trabalhei muitos anos nessa área de administração em algumas empresas, antes de me tornar pastor. E aí, quando eu me tornei pastor, eu tive contato com algumas pessoas que eu tinha trabalhado antes, e eu fui conversar uma vez com um irmão, e ele estava me falando sobre uma determinada pessoa. Falou, pastor, você não sabe o que é aquela pessoa ali, ela estava sentada no banco da igreja. Você não sabe o que é aquela pessoa ali lá no trabalho. Ela é conhecida como, não vou nem falar aqui. Que testemunho nós temos dado, irmãos?
Será que no meu trabalho tudo pode passar por cima dos outros, humilhar? Se eu sou patrão, humilhar meus subordinados? Ah, não, porque eu tenho que mandar? Qual é a nossa relação com aqueles que estão abaixo de nós? Qual é a nossa relação com nossos superiores? Falo mal do meu patrão, fico queimando meu patrão, a empresa que eu trabalho. Uma coisa que eu aprendi na vida corporativa: fique sempre do lado daquele que te paga o teu salário, viu? Porque a hora que você for mandado embora, nenhum desses amigos que ficou cochichando com você, ele vai pagar as suas contas. Cuidado! A Bíblia nos diz que nós devemos ser submissos às nossas autoridades, não só eclesiásticas. Nosso supervisor, nosso coordenador, nosso chefe. Como é que está a nossa vida com Deus ali? Eu tenho trocado também por um prato de lentilhas? Para conseguir o cargo que está sendo proposto, eu faço qualquer coisa? Passo por cima, minto. O meu patrão, o que ele pediu, eu faço. Eu não. Já trabalhei em empresas que eu tive que falar: isso eu não faço. Se eu quiser mandar embora, o senhor me mande. Veja, eu não fui arrogante, eu fui sincero. Porque eu sou crente. Teve até uma coisa muito simples. Não sei se eu já falei aqui, já preguei aqui acho que uma ou duas vezes, mas se eu falei, os irmãos ouviram de novo. Estava numa empresa, eu era assessor direto do chefe da empresa, e ele recebeu uma ligação, ele estava aqui na minha frente, na mesa da frente, e eu quero falar com... Ele é crente, então eu vou falar o nome dele também. Eu quero falar com ele, com o João, vai, não é João o nome dele. Quero falar com o seu João. Aí eu tirei o... Seu João, um telefone para o senhor. Ah, pode falar que eu não estou. Eu falei: João, o senhor está na minha frente, como é que eu vou falar que eu não estou? Não posso mentir. Não, eu falo que eu não estou. Eu falo: não posso falar. Eu vou falar que o senhor não pode atender e que depois o senhor retorna. Ou para a pessoa retornar depois. Não, mas fala que eu não estou. Eu falei: não posso falar. Fala que eu não estou. Levantou e foi embora. Aí a pessoa falou, eu voltei o telefone e falei: ele não pode atender no momento, você pode retornar depois? Aí eu fui falar para ele o que eu falei. Por que você falou isso? Eu falei: porque antes de ter meu Senhor, eu temo o meu Deus. E eu não posso mentir. Então, infelizmente, eu tive que desobedecê-lo pela palavra. Mas se o senhor quiser mandar embora, o senhor pode mandar. Porque eu tenho um que vai me justificar. Não dá para negociar, irmãos. Ah, faz qualquer coisa, ouve qualquer coisa, passa para trás qualquer coisa, finge que não vê qualquer coisa. Não! Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, teve um procedimento que eles fizeram que estava errado. Veio na minha mão e eu trabalhava na controladoria, pastor. Eu tinha que carimbar e autorizar. Separei aquilo, falei: isso daqui eu não autorizo. Está errado esse procedimento aqui, isso não é legal. Estou falando da Bíblia. Coisas que são ilegais, deixa para lá, só nega aí, uma coisinha sem nota. Não, eu sou crente. Isso daqui eu não autorizo. Vai falar com o chefe, se ele autorizar é problema dele. Eu não. Aí você vai num lugar, já aconteceu isso até na igreja. Vem, peça um orçamento. Pastor, para fazer isso aqui, a gente vai cobrar X. Com nota. Se for sem nota, a gente dá 10, 20% de desconto. Eu falei: ele pode fazer sem desconto. Eu vou querer a nota. Porque isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é uma igreja, não é um bar. Você entende, irmãos, o cuidado que nós precisamos ter? Porque imagina se vê uma fiscalização da prefeitura e eles pegam os documentos do que aconteceu e eu não tenho a nota, e eu não tenho como provar. É o nome do Senhor que eu estou deixando na igreja. Como é que está a nossa vida profissional? Como é que estão as companhias? As nossas companhias também podem ser pratos de lentilha. Eu não largo aquela amiga porque eu amo ela. Mas ela vai na tua casa, fala mal de todo mundo, te leva a pecar e você continua andando com ela. Prato de lentilhas. A gente, aconselhando, pastor, aos jovens, a gente fala: você é crente, principalmente moças, que via de regra que acontece mais, conhece um rapaz do mundo. A gente fala: filha, não faça isso. Não vai. Não, pastor, mas ele vai se converter. Eu falo: que bom que a sua fé é tão linda e maravilhosa. Mas via de regra, não é assim que vai acontecer. A probabilidade de ele te tirar da igreja é muito maior do que você trazê-lo. A gente sabe disso. Não faça isso. Aí o que acontece? Não ouve o pastor. E aí volta para o barrigão. Nossa. Se nem casando com o crente a gente tem garantia, imagina com o descrente. Casamento não é brincadeira. Casamento é para a vida toda.
Mas são pratos de lentilhas que vão entrando na nossa vida. As conversas que eu tenho tido com meus irmãos edificam. Nos corredores, falando mal do pastor, falando mal da líder da MCM, falando mal. Isso é de Deus? Prato de lentilha. A Bíblia diz, isso é uma coisa que eu tenho lutado, irmãos, na minha vida. A Bíblia diz assim: se eu tenho uma coisa contra o meu irmão, eu vou falar com ele primeiro. Não é que você tem que guardar se você vê alguma coisa errada, o que você acha errado. Vá falar com ele. Se você tem um problema com o teu pastor, procure ele e fale com ele. Não é para falar com o fulano, nem com o seu marido. Vá falar com ele, a Bíblia diz. Mas o que a gente vê é o contrário. Fazem grupos, aí começa um motim, aí fala nos corredores. Quando vai ver, tem duas igrejas dentro de um lugar só. Prato de lentilhas. E a família? Como é que está a sua família? Como é que é Deus na sua casa, hein? Ah, não, na minha casa tem uma TV de 75 polegadas, a gente senta em volta dela e assiste tudo menos Deus. Culto no lar, tem pessoas que não sabem o que é isso, irmãos. Acham que culto é só na igreja no domingo. Prato de lentilhas. Você come lentilha todo dia na sua casa, você nem estava percebendo. Não cultua a Deus, não ora. Ou então aquela oração: vamos orar, vamos, Senhor, tu sabes, amém. A gente está num ritmo lá em casa com as crianças, que quando por algum motivo a gente se atrasa do horário, ou esquece de orar, ou passa do horário, eles cobram a gente, assim, os pequenos cobram. Pai, quando vai a historinha? Pai, não oramos. Não é porque nós somos maravilhosos, somos pecadores e falhos, irmãos. Mas porque a gente implanta um sistema de Deus ali. E o momento da historinha, o momento da oração. Se o papai está trabalhando, que agora eu estou trabalhando muito de Uber, aí ela faz um momento com eles. Às vezes eu chego e eles estão dormindo, eu vou lá e oro por eles. Mas a gente não negocia isso. Eu não quero minha casa com pratos de lentilhas. Porque aí quando o diabo vem, ele destrói, irmãos. Ele leva nossos filhos, ele traz divórcio, traz separação, traz desunião. Aí tem pessoas que vivem brigando, vivem se unindo em casa, porque não tem Deus lá. Está cheio de lentilha e não tem Deus. Faça um momento de oração com sua família diariamente. Leia a palavra com seu marido, com seus filhos. Tenha esse momento gostoso, irmãos. Viagens, sonhos, nada disso você vai levar para o céu. Tem coisas que são elementares no nosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz assim, ó: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Sua casa pode estar toda equipada, linda, a cozinha dos seus sonhos, a viagem dos sonhos. Se não tem Deus no meio, não vale nada, meus irmãos. Não vale nada. Porque tudo isso aqui vai ficar. Aí o texto que todo mundo conhece, nós gostamos de falar isso aqui, né? Mas precisamos viver. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Quer comais, quer bebais, andando aqui, indo ali, visitando o irmão, na igreja, em casa, para a glória de Deus. As pessoas gostam de perguntar para a gente: pastor, isso aqui, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu devo ir nessa festa? Eu devo ir nesse lugar? Eu devo fazer isso? É tão simples de responder, não precisa nem perguntar para o pastor. É só você falar assim: Jesus iria nessa festa? Não, então não devo ir. Jesus andaria com essa pessoa? Não, então não devo andar. Jesus faria essa prática? Não, então não devo fazer. Irmãos, é muito simples. As questões familiares, né, que estamos falando agora, nós temos uma família, principalmente a família da minha esposa, é muito grande. E eles estavam se acostumando a marcar eventos no domingo. E nós avisamos: ó, se for domingo, não conte com a gente.
vai para a igreja. Ah, mas é só uma vez. E daí? Eu vou deixar de celebrar o Senhor para ser... Não vou, irmãos. Então não marque no domingo. Já fique sabendo, não me chame. Não é questão de religiosidade, é o que eu tenho dado prioridade. O que é mais importante para mim? E aí você vê os filhos se perdendo nessas festas, bebendo a rodo, sendo drogados. E às vezes você podia ter priorizado um pouquinho mais cedo de vir na igreja. Então, como é que estão as minhas atividades com Deus? E como é que está a minha vida devocional? Agora, você e Deus. Como é que está isso? Você tem buscado a Deus, meu irmão? Eu vou encerrar com isso. Ou você tem trocado a vida com Deus por um prato de lentilhas? Esse texto que Jesus fala é um texto muito conhecido e eu quero ler para vocês. Marcos capítulo 8, 34 a 38. E lendo esse texto eu quero que você medite, né? Como é que está a sua vida com Deus? Marcos 8, 34 a 38. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por causa e pelo Evangelho, salvará. Pois o que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Esse texto é uma bofetada na gente. Primeira coisa, você tem tomado a sua cruz, aquilo que você precisa carregar, os pecados tem entregado nas mãos do Senhor, tem confessado, tem pedido perdão a Deus, tem procurado trabalhar a sua vida, ou você é daqueles que falam assim, vou morrer assim. Você tem que me aguentar, eu sou grosso mesmo, falo palavrão mesmo, fofoca é comigo mesmo. Carregar a sua cruz é negar, vai doer. Eu vou ter que me fechar. Eu vou ter que falar assim. Eu vou ter que me fechar. Eu vou ter que passar um momento de dor ali. É igual quando a pessoa bebe, ela fica aquela abstinência por tempo de beber. É a mesma coisa do pecado. Vai ser difícil, vão te ligar os amigos do mundo, as pessoas que você gosta, mas não pode andar. Mas você vai lutar contra isso. Você vai ser forte, carregando a sua cruz, Senhor. É por ti, é para ti. Estão me dizendo que eu sou bobo, estão me dizendo que eu estou perdendo meu tempo, mas eu estou aqui para glorificar o teu nome, Senhor, porque o Senhor carregou essa cruz por mim, o Senhor foi pregado na cruz por mim, o Senhor derramou o seu sangue precioso por mim, o Senhor garantiu a salvação por mim. Amém. É o mínimo do que eu faço. Aleluia. O bar não pode te salvar, o seu amigo não pode te salvar, nem o pastor te salva, meus irmãos, é Jesus só. Nós somos só um caminho que Deus usa para você chegar até Ele. Que não adianta nada eu ganhar esse mundo e perder a alma, como o texto está falando. Tem pessoas que têm tudo nesse mundo, não tem falta de nada. Tem dinheiro, tem influência, tem poder, tem tudo. Mas a alma está na mão de Satanás. Está perdido. Você olha para a pessoa, você vê a amargura dentro dela. Ela compra, você vai na casa dela, tem tudo. Aquelas coisinhas que vem lá da China, nunca usou, mas tem que comprar. Demora 2 meses para chegar. Não tem nem mais o que gastar. Tem um carro que vale mais do que uma casa. Nada disso vai para o céu. Como é que está a alma? Jesus está falando, não adianta nada. E você tem se envergonhado de Jesus? Imagina, pastor. Se envergonhar de Jesus, irmãos, não é só você estar na frente de alguém e ter vergonha, não é só isso. Se envergonhar de Jesus é deixar de viver para Ele. Na sua vida, no cotidiano, é você deixar de colocar Ele em primeiro lugar. É você dizer para você mesmo, tá bom do jeito que tá. Eu falei isso no comecinho. 20 anos, 40 anos de batizado. Deus nunca errei, nunca faltou dízimo. Todo mês. Sou diácono, sou pastor, E daí? Você acha que lá no céu nós vamos ter títulos na testa, pastor?
diácono, líder. A Bíblia diz que até o nosso nome vai ser mudado. Não vai levar nada daqui, meus irmãos. Jesus está falando. Não tenha vergonha, porque se vocês se envergonharem de mim aqui, eu vou me envergonhar de vocês diante do Pai. Agora, será que quando eu chegar diante do Pai, Ele vai falar, bem está, servo bom e fiel, um pouco fosses fiel, sobre muito te colocarei? Ou Ele vai olhar para você, quem é tu? Claro que Ele sabe quem é, mas meu, não. Mas Senhor, orávamos, tomávamos a ceia, cantávamos todos os domingos na igreja, nunca faltei o dízimo. Pois é, mas eu não te conheço. Não foi para mim que você fez. Você fez para a sua religião. E eu não sou da religião evangélica. Eu vim trazer o evangelho diferente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Já pensou, irmão? Você ouviu uma coisa? Você passa 40 anos servindo a Deus, 50, 60 anos. Você chega lá no fim. Nunca te conheci. Como vai ser triste isso? Mas a Bíblia fala desses. É o joio. É o lobo. E ele se engana e ainda leva outros com ele. Como Jesus falou para os fariseus. Vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem também. Arrebanham. Fazem motim, fazem complô. Falam mal da igreja. Aliás, tome cuidado quando você fala da igreja, viu? Porque você não está falando das paredes, você está falando da noiva de Cristo. E quem é casado aqui não gosta que fale mal da sua mulher, do seu marido, do seu noivo. Imagina Jesus ouvindo você falando mal da noiva dele. Cuidado, irmãos, a gente não pensa nas coisas às vezes. A igreja do Senhor ela tem que ser adornada, maravilhosa, santa, linda. Porque é para o Senhor que nós estamos aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar as suas orientações no seu templo. Salmo 27, versículo 4. O salmista diz que alegria está na casa do Senhor. Que alegria louvar a Deus com meus irmãos. Aliás, eu não quero nem sair daqui mais, ele fala. Eu sou tão feliz, Senhor, por isso estou aqui te louvando. Irmãos, às vezes eu estou na igreja e a gente escuta alguns cânticos e alguns momentos especiais que nós temos com Deus, que a gente pensa que está no céu. Deixa Deus falar. É você e Deus. Salvação individual. O relacionamento com Deus também é individual. Existe a coinonia, existe a comunhão com os irmãos, mas você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Você tem que buscar isso. Não troque o noivo por um prato de lentilhas. Não deixe que as coisas desse mundo te enganem. Eu vou ler um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9. Então ouvi algo semelhante ao som da grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado de vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos. E o anjo me disse: escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Que dia maravilhoso vai ser. Amém. E lá não vai ter, nesse banquete não vai ter prato de lentilhas, meus irmãos. Não vai ter nada desse mundo. Vai ser tudo espiritual, vai ser tudo louvável a Deus. Nada que você está preso você vai levar. A Bíblia diz inclusive que estão dois deitados numa cama, um vai e o outro fica. Você não vai se prender a ninguém. Você pode ter um mentor, você pode ter um discípulo, você pode ter alguém que você ama, que você gosta de servir, mas essa pessoa não vai te salvar. Nós temos que encaixar a nossa vida com Deus. E nós precisamos tirar os pratos de lentilha da nossa vida. É necessário diariamente fazermos uma autoanálise e ver se não estamos trocando uma vida por Deus por um prato de lentilhas. Temos muita facilidade de nos inclinarmos para as coisas do mundo em detrimento de Deus. Podemos até perder as benécias e realizações desse mundo
mais iremos ganhar lugar nas moradas celestiais. Amém. Alguns familiares meus de vez em quando falam para mim e para minha esposa: poxa, Kleber, você tinha uma carreira na área administrativa, você tinha um salário, você podia estar trabalhando em São Paulo. Aí eu falo: eu não troco nada disso que Deus me deu, o chamado dele, por nada que esse mundo pode oferecer. Eu podia estar vivendo uma vida muito melhor do que eu vivo hoje financeiramente, mas, irmãos, não tem nada melhor do que compartilhar essa palavra aqui com os irmãos, que está louvando a Deus, de que ver meus filhos louvando a Deus, cantando, e saber que a minha família está nas mãos do Senhor. O que você escolhe? Um prato de lentilhas que vai matar a sua fome terrena, mas não vai te levar para o céu? Ou uma vida piedosa de serviço a Deus e ao próximo que garante um lugar no céu? Pastor, me permite orar? Vamos orar, meus irmãos? Qual tem sido o prato de lentilha de cada um de vocês? Vamos ficar em pé? Vamos. Acho que Deus merece, né? Não se preocupe que vem lá do seu lado agora, tá bom? Também não vou fazer nenhuma oração espiritual, não tem nada disso, irmãos. É você e Deus. Esse é o momento que você vai colocar o seu coração diante de Deus. E você vai analisar, como inclusive o texto de Coríntios da ceia fala: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Analise o seu coração agora. Qual tem sido o prato de lentilhas na sua vida? Ou os pratos de lentilhas, né? São mais de uma coisa. Coloque-se diante de Deus agora. Não seja como Esaú. Eu sei que quando bate a fome a gente fica desesperado, mas não vale a pena. Deus, Ele tem muito mais para nos dar. Você quer passar uma eternidade longe de Deus? Nós não sofreremos o aniquilamento da alma, nós passaremos uma eternidade longe de Deus, se não escolhermos estar do lado dEle. Coloque seu coração agora diante de Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelos hinos, pelos cânticos que cantamos aqui. Obrigado pela ceia, Deus. Que linda, que maravilha poder fazer esse memorial, como o Senhor ordenou, para a Tua igreja, Pai, aguardando a Tua volta, até que o Senhor volte. E esse momento de ceia, ele culminará no grande banquete que nós teremos ao Teu lado. Oh, Deus, será glorioso, será maravilhoso, Pai. Muito melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos aqui nessa terra. A Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essas bênçãos começam aqui nessa terra, Senhor, não com coisas materiais, mas bênçãos espirituais, de estar na Tua presença, de chorar diante de Ti, ó Pai, de entender que o Senhor é muito mais do que esse mundo pode oferecer. A minha família está em Tuas mãos, Senhor. O meu lar está em Tuas mãos. Os meus filhos estão em Tuas mãos. Oh, Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus de milagres. Só o Senhor pode curar, transformar, libertar. Tu és o Deus do impossível. O Senhor é tudo que eu preciso. Assim como o salmista diz: eu não tenho outro bem além do Senhor. Recebe cada oração aqui agora, cada pedido de perdão, cada prato de lentilha sendo colocado em Tuas mãos, e o Senhor retorna com perdão, com amor e com a misericórdia que só o Senhor pode nos dar. Recebe, Senhor, perdoa a Tua igreja, perdoa os meus irmãos, a mim, ou começar em mim, o pior pecador, Deus. Em nome de Jesus, trabalha em nossas vidas, Pai, nos ajuda a Te louvar com alegria, a ter esse momento de ceia não só como um ritual, mas como uma celebração para glorificar o Teu nome, porque nós estamos banqueteando ao Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que sempre foi e sempre será, aquele que está voltando logo. Está chegando o dia. Que nós possamos estar com o coração voltado para Ti nesse dia. Seja enquanto em vida, ou seja ao lado do Senhor nos céus, quando formos arrebatados, ó Deus. Que isso seja um momento glorioso nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Recebe nossas vidas. E que tenhamos, Senhor, a consciência
de que nada nesse mundo, muito menos um prato de lentilhas, vale mais do que o Senhor no nosso coração. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.